Olá, boa noite. Começa agora o último debate dos candidatos a prefeito de Fortaleza. É o momento para o eleitor saber mais sobre as ideias, propostas, planos de quem deseja governar Fortaleza. Aqui no estúdio estão os candidatos Roberto Cláudio, do PDT, e Capitão Wagner, do PR. A posição deles foi definida por sorteio. Vamos conhecer agora as regras do debate. O debate terá 3 blocos. O primeiro e o terceiro blocos são de temas livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo bloco, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Em cada bloco, cada candidato fará 2 perguntas e responderá outras 2 perguntas. No fim do terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais. As regras não permitem ofensas pessoais entre os candidatos. Se alguém se sentir ofendido, pode pedir o direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado pela nossa equipe de produção. Se for aceito, o candidato tem 1 minuto para fazer a sua defesa e deve se ater à ofensa recebida. O debate também está sendo transmitido pelo site de notícias da TV Verdes Mares, g1.com.br/ce. A ordem de quem abre cada bloco foi definida por sorteio. Quem começa é o candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos. Boa noite, fortalezenses. Boa noite, Luiz. Boa noite, capitão. Nossa gestão resolveu priorizar o transporte público. Implantamos no primeiro ano o bilhete único. Criamos faixas e corredores exclusivos de ônibus. Como também começamos em parceria com as empresas a implantar ar-condicionado e Wi-Fi dentro dos ônibus. Reformamos os terminais. Tudo para garantir mais comodidade e mais agilidade para o transporte público. Gostaria de saber o que é que o candidato propõe para agilizar ainda mais o transporte público em Fortaleza. Boa noite, candidato Roberto. Boa noite, Luiz. Boa noite aos telespectadores. Eu queria dar uma boa noite especial aos servidores públicos. Hoje é 28 de outubro, o dia do servidor público. E você que é servidor público, municipal, estadual e federal, meus respeitos e meus parabéns. Em relação à questão do transporte público, a gente tem que considerar que o transporte público ele engloba uma série de transportes, não só o transporte coletivo, mas os transportes individuais, como o táxi, o mototáxi, as próprias vans, que são também consideradas transporte coletivo, e uma nova modalidade que está chegando em várias cidades, que é o transporte individual através do Uber. A gente tem que lembrar também as pessoas que quando se fala em transporte, tem que se considerar conforto, tem que se considerar a segurança, a regularidade da prestação desse serviço e por conta disso é obrigação do gestor e como prefeito irei cobrar das empresas que prestam esse serviço na capital a regularidade, o conforto, garantindo que até o final do nosso mandato 100% da nossa frota terá ar-condicionado. Para a questão da segurança é importante que a gente possa garantir, não só dentro do transporte coletivo, mas nos terminais e nas paradas de ônibus, a segurança das pessoas. Nós temos a ideia, principalmente naqueles horários que você sabe que a incidência de assaltos é muito grande. De 5 às 7 da manhã, de meio-dia às 2, de ter um motopatrulhamento da Guarda Municipal, realizando rondas nas paradas para garantir a sua segurança e a sua proteção, cidadão. Nosso interesse é em garantir, sim, o transporte que venha a fluir, um transporte que seja regular, que seja seguro e que seja também confortável. Dessa forma, estaremos, junto com a iniciativa privada, prestando um serviço público de qualidade. Nós priorizamos o transporte público fortalezense porque entendemos que justiça social também pode se fazer no trânsito, fazendo com que as cidades se adaptem a priorizar quem anda de ônibus. Hoje, em diversas avenidas de Fortaleza, quem anda de ônibus anda mais rápido, chega em casa mais rápido para ter um tempo para o seu filho, para o lazer, para o descanso. Tanto priorizamos esses 4 anos, como garantimos a você que continuaremos a priorizar com novos corredores e novas faixas. Queremos também ampliar a integração do bilhete único do ônibus com as bicicletas por mais bairros da cidade. Se tiver a honra e o privilégio do segundo mandato, vou garantir que toda frota tenha ar-condicionado e Wi-Fi livre. Também vou garantir que já no próximo ano, se tiver o eventual prestígio de ser prefeito mais uma vez, já vamos inaugurar o que será o maior e mais moderno terminal de ônibus de Fortaleza, que é o de Messejana. Tudo para garantir conforto, comodidade, economia de tempo e de dinheiro para o trabalhador e o estudante. Cidadão, a gente tem que lembrar que no último debate, na eleição de 2012, foi prometido o congelamento do valor da passagem de ônibus em R$2. Isso não foi respeitado e a passagem foi reajustada 3 vezes. Da mesma forma, agora nós trouxemos o debate do passe livre para os estudantes. Estão informando que é inviável, que não pode acontecer.
Isso já existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, existe em Natal, existe em João Pessoa e em várias outras cidades. Com o passe livre para os estudantes, nós iremos não só incentivar o uso do transporte público, mas também ter um impacto extremamente positivo na questão da educação. A sala de aula estará repleta de alunos e o professor estará cada vez mais motivado para prestar esse serviço. É importante lembrar também a questão social. 70% das famílias em Fortaleza recebem até 2 salários mínimos. Vamos aliviar esse orçamento. Agora quem faz a pergunta é o candidato Capitão Wagner, 30 segundos. Candidato Roberto Cláudio, no debate da TV Jangadeira eu perguntei a respeito da Academia do Professor e você alegou que essa obra estava em andamento. Várias pessoas foram ao local, filmaram e comprovaram que essa obra não estava em andamento. No debate da TV Cidade você teve a segunda chance de falar a verdade e afirmou novamente que a obra estava em andamento. O jornal O Povo foi no local e confirmou que não existe obra naquele local. Você tem dito que a humildade é mais importante do que a verdade. Então demonstre humildade, peça desculpa aos professores novamente e explique por que essa obra está parada na sua gestão. Obrigado pela oportunidade, capitão. A obra foi iniciada, a obra começou. Há pedaços de telha retirados, há paredes demolidas, exatamente para adaptar a estrutura ao seu grande fim. Entretanto, administrar não é tão simples quanto as críticas do capitão tentam parecer à população. Nós tivemos em abril um problema de prestação de contas no meio da obra. Por isso, a obra teve que ser interrompida, mas já foi retomada. Convido o capitão a ir lá. Eu mesmo pedi fotografias e tenho elas aqui no meu celular para mostrar ao capitão de ontem, na obra da academia, que já foi retomada. Entretanto, é importante dizer que de todos os fatos da educação, o capitão tenta pegar um para descredibilizar, talvez o que seja, os maiores avanços desses 4 anos de gestão. Nós aumentamos matrículas, reduzimos a evasão, melhoramos a qualidade da educação, do processo de alfabetização nas escolas. Também aumentamos em quase 80% as vagas de creche, implantamos a educação em tempo integral, pagamos o piso diferencial do Fundeb ao professor, fizemos o maior concurso da história de professores da cidade de Fortaleza. E há milhares de testemunhas desses avanços. É só conversar com as mães que têm filhos em creches ou com os jovens que estão no tempo integral. Essas realizações hoje estão nos bairros mais pobres e vulneráveis da cidade, transformando destinos. A educação é uma grande prioridade e continuará a ser. Não é a crítica aqui ao acolá que retirará essa prioridade de nós. Cidadão, esse é o retrato da velha política. Se vitimizar, colocar culpas nos outros, fazer cena. A verdadeira vítima aqui, eu sei como professor, que é você, professor, que precisa de qualificação continuada e não tem. A verdadeira vítima aqui é o aluno, que precisa de um professor qualificado na sala de aula e, infelizmente, não tem. A verdadeira vítima aqui é você, pai, é você, mãe, que precisa de uma educação de qualidade e a maior vítima de todas é a educação de Fortaleza. 7ª pior educação do estado de Ceará. De 184 municípios, é a 7ª pior educação registrada no nosso estado. A nossa proposta é, sim, dar continuidade a essa obra da Academia do Professor para garantir a formação continuada do professor. Melhorar a qualidade da merenda escolar. É importante lembrar que quem está lá na ponta, o pai e a mãe, têm registrado a péssima qualidade dessa merenda escolar. Garantir a você, professor substituto, especialmente hoje, que é o Dia do Servidor, a carteira assinada para a garantia de todos os seus direitos e garantir a todos os professores os recursos do antigo Fundef que estão retidos por conta de ação do nosso adversário. O meu adversário repete a sua mesma prática. Tira tempo da TV para atacar e também no debate. Acabou a sua fala e ficou o quê? O que esperar das mães do Janguruçu e do Bom Jardim a respeito de creches? Ou então quem tem hoje filho em tempo integral ou quer ter? Não se ouviu nenhuma proposta, só ataques mais uma vez. É lamentável também que não se reconheça o avanço produzido por professores. Nós saímos de 10% para ter 70% das escolas ensinando a ler e a escrever na idade certa. Isso não é produto de mágica, é de trabalho importante, de 3 meses, 3 anos e 10 meses de trabalho. Imagine se tivermos a oportunidade de mais 4 anos, serão mais 6.000 vagas de creche, mais 20 escolas de tempo integral e mais qualidade na educação pública, eu garanto. Candidato Roberto Cláudio pergunta, lembrando que o tema é livre, 30 segundos. Eu quero voltar ao tema educação. Nós implantamos em Fortaleza, não existia, as 20 primeiras escolas em tempo integral, que geram 8.000 oportunidades para jovens da periferia de transformarem seus sonhos em realidade, em garantir um papel de uma nova cidadania para essa criançada. Mas como só são 20, também implementamos uma nova modalidade em parceria com os Cucas, em que um jovem passa a manhã na escola, almoça e à tarde no Cuca, para ampliar essas vagas. Gostaria de saber qual é o plano do candidato para o tempo integral.
Olha, em relação à escola de tempo integral, indiscutivelmente é uma política nacional, aprovada inclusive no plano nacional de educação, e todas as cidades estão tomando essa medida, e a gente tem que reconhecer que é uma medida que perfeitamente melhora a qualidade do ensino. Na nossa gestão nós iremos sim ampliar as escolas em tempo integral, até porque é a obrigação do gestor por estar aprovado no Plano Nacional de Educação. Iremos ampliar as vagas para pelo menos mais 10 mil vagas nas escolas em tempo integral. Mas ao mesmo tempo, nós temos que lembrar das outras crianças e dos outros professores que estudam em outras escolas que não são em tempo integral, garantindo que essas escolas tenham qualidade, garantindo que esses professores tenham formação continuada, garantindo que a merenda escolar tenha qualidade para que o aluno se motive cada vez mais a ir para a sala de aula. Quero garantir a você, professor, que na nossa gestão você será valorizado enquanto ao seu salário. O professor substituto, como eu falei agora há pouco, terá a assinatura da sua carteira, como existia na gestão passada. Na gestão da ex-prefeita Luiziane, existia o fardamento completo para os alunos, existia a carteira assinada para o professor substituto, e os professores eram tratados com mais dignidade a partir da aprovação dos seus planos de cargo, carreira e salário. A gente tem que lembrar que o outro candidato, enquanto gestor da Assembleia, enquanto presidente da Assembleia, foi conivente com a ação do governador Cid Gomes no sentido de judicializar e tentar impedir que o piso nacional dos professores fossem pago. Então a nossa gestão vai ter toda a atenção para que o professor tenha não só formação continuada, mas inteira dedicação ao ensino. Os ataques do candidato na TV em relação à merenda escolar, que são falsas, em relação à falta de reformas de estruturas escolares, que também é falsa. Reformamos 250 escolas, e agora em relação ao piso. Nós fomos a primeira capital do Brasil em 2015 a pagar o diferencial do piso do Fundeb. O que é que custa reconhecer avanços até para garantir que irá mantê-los? Além disso, minha gente, você que é mãe de família, lá no Curió, lá no São Miguel, onde jovens estão sob risco da morte e da violência, eu quero garantir a vocês o direito à educação em tempo integral. Temos mais 20 escolas que serão construídas, 8 já estão em obras agora. Vamos começar um segundo eventual mandato ampliando vagas de tempo integral, e vamos ampliar as parcerias com o Cuca também, para tanto ter escolas de tempo integral e a garantia também de tempo integral com almoço para jovens em situação de risco de diversos bairros da cidade. Educação para a gente é prioridade e é transformação para uma cidade tão desigual quanto Fortaleza. Veja, cidadão, mais uma vez o outro candidato afirma que você está mentindo. Você, professor, que está reclamando das péssimas condições de trabalho. Você, paizinho, que está reclamando da merenda escolar que não oferece a menor qualidade para o seu filho. Você, aluno, que tem reclamado constantemente da própria merenda escolar. Na nossa gestão, o aluno terá o tratamento devido, com o fardamento completo, com a mochila. Terá também o nosso respeito em relação às condições físicas das instalações da escola, para evitar que telhados de escola venham a cair na cabeça de aluno. A gente tem que lembrar, para quem está em casa, que o que foi retirado da TV foram imagens de escolas que tiveram o telhado caindo na cabeça de alunos, e o outro candidato não permite que a verdade seja mostrada para você, cidadão. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser verdadeiro, e a nossa política tem sido essa, mostrar a verdade. Candidato Capitão Wagner, sua pergunta agora. Candidato Roberto Cláudio, a ISGH é uma organização social que realmente foi criada na gestão do governador Lúcio Alcântara para gerir apenas o Hospital Valdemar de Alcântara. Na sua gestão, essa organização social já recebeu 500 milhões de reais, é isso mesmo, quase R$500 bilhão. Sem se esconder em decisão judicial, além de usar o centro de distribuição de medicamentos dessa organização, qual outro tipo de negócio que você tem com a ISGH? Primeiro, registrar que essa mesma associação maliciosa e caluniosa do deputado Capitão Wagner mereceu da justiça não só que ele retirasse o programa do ar, como também um direito de resposta à nossa candidatura. O ISGH, como ele maliciosamente tenta e tentou passar a impressão ao cidadão de ser uma empresa privada. Agora ele corrige, só agora. Mas o ISGH é uma organização social sem fins lucrativos, criado no governo do PSDB, dos apoiadores do deputado Capitão Wagner. Inclusive, quem preside o conselho do ISGH é o secretário de Saúde do Estado. E ele permitiu aqui em Fortaleza, capitão, se o senhor não sabe, que a gente pudesse padronizar o atendimento de 7 a 7 nos postos, com farmácia, laboratório, odontologia, em todas as unidades básicas de saúde. Podemos hoje equipar os postos e mantê-los todo santo dia, a estrutura física dele, graças a esse contrato que é transparente, que é claro, fiscalizado pelo Tribunal de Contas, fiscalizado pelo Ministério Público, e tem nos ajudado a gerir bem a saúde de Fortaleza. As nossas UPAs municipais são geridas pelo ISGH.
e não por acaso são reconhecidas pelo Ministério da Saúde como modelo de assistência de urgência e emergência para o Brasil. É importante que você fique claro quando alguém não traz propostas para o debate, está muito mais preocupado em descredenciar, em atacar e ainda se apresenta como nova política. Nova política para mim é debater o futuro, é olhar no olho do cidadão e debater a nossa cidade com paixão. É isso que eu faço e vou continuar fazendo na saúde, inclusive. Olha, a nova política é falar a verdade para a população e não se vitimizar, e não se esconder e fugir das perguntas. Eu vou perguntar novamente, você foi membro dessa organização? A sua secretária de saúde foi chefe dessa organização e, estranhamente, assim que você assume a gestão, você passa para essa organização cerca de 500 milhões de reais. A gente tem que ser claro nessa informação. O jornal O Povo, mais uma vez, desmascarou quando você apareceu na propaganda de TV dizendo que tinha construído uma central e após o jornal O Povo ir no local e verificar que não existia essa central, você passou a dizer que existia apenas um galpão, que era o Galpão 4, que pertencia à Prefeitura, quando na verdade não pertence à Prefeitura. A gente tem que ser claro, tem que ser verdadeiro e no tocante à ISGH, na minha gestão, nós vamos auditar todas as contas da saúde para saber para onde está indo tanto recurso. Por que se gasta tanto? E temos que lembrar que o Ministério da Saúde, só no ano de 2015, passou para a cidade de Fortaleza mais de R$1 bilhão. Foi a cidade que mais recebeu recursos e, infelizmente, a saúde está um caos. As contas já são auditadas, capitão. Isso aí enche a boca para falar de 1 bilhão como se fosse muito dinheiro para a saúde. Ainda é muito pouco para o tamanho da necessidade do nosso povo. Agora, o interessante é o senhor cobrar a verdade. Nós tínhamos 8 candidatos no primeiro turno, só um foi condenado pela Justiça por mentir, por vários juízes, que foi o senhor, inclusive nesse assunto. E agora tenta maliciosamente misturar as coisas. O SGH é uma organização social vinculada ao que é público. Eu assumi um assento como conselheiro para tomar conta do direito seu, do cidadão, do controle social, para saber se as metas estavam sendo atingidas. Lamento que o senhor perca um bloco inteiro, ao invés de discutir a saúde do povo, para mais uma vez atacar. Eu proponho, eu faço e eu trabalho. O senhor ataca. Chegamos ao fim do primeiro bloco do debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Na volta, tem rodada de perguntas com tema determinado por sorteio. A gente volta já.